Sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a lei de cotas no Brasil é relativamente nova. A Lei 12.711, de 2012, garantiu que 50% do total de vagas nas universidades e institutos federais fossem reservadas para alunos que vieram de escolas públicas. Desses 50%, as vagas são também oferecidas para pretos, pardos e indígenas. A política de cotas é essencial para o nosso país. Um país que é marcado pela desigualdade social, econômica e pelo racismo. Então, é muito importante que nós tenhamos uma política afirmativa de lei de cotas para garantia de que pessoas negras, aí leia-se pessoas pretas, pardas e também pessoas indígenas possam estar dentro da universidade. Até porque a universidade, infelizmente, ainda é um espaço que produz um conhecimento muito limitado, que ainda não tem uma produção científica feita em primeira pessoa sobre os problemas sociais do nosso país. A maior parte das pesquisas, dos programas de extensão, de atuação em comunidade, ainda não temos esse protagonismo do povo preto e indígena nas universidades. Então, a política de cotas nos faz refletir o próprio modelo de conhecimento que está sendo produzido no nosso país. De acordo com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, entre 2013 e 2020, as universidades federais receberam cerca de 4.000 denúncias de fraudes no sistema de cotas raciais. Não estava na formulação original das leis de cotas a instauração de uma comissão de heteroidentificação. Essa demanda veio quando estudantes universitários fizeram denúncias ao Ministério Público solicitando providências em relação ao contexto de fraude. Então, as universidades tiveram que, vamos dizer assim, criar, sem muito referencial, modalidades, vamos dizer, de controle. A gente precisa, porque antes as pessoas se autodeclaravam e pronto. Ocorre que outros estudantes começaram a denunciar, olha, as pessoas estão se autodeclarando negras, mas elas não são, e etc. Aí, com a instauração das comissões, que foi uma resposta que as universidades deram à demanda do Ministério Público, que por sua vez foi acionado pelos estudantes universitários em vários lugares do Brasil, as comissões, em geral, elas são muito heterogêneas, elas muitas das vezes não têm formação prévia, tem um conjunto de pessoas que se reúnem, né, para tomar providências com relação a uma pequena entrevista, e nessa entrevista teriam, digamos, habilitariam ou não aquele estudante candidato ao sistema de cotas. E agora, no ano de 2023, eu fui aprovada no curso de Sistemas de Informação, na UFPA também. Porém, eu fui barrada pelo sistema de cotas, né, pela banca de heteroidentificação, que é o procedimento que ocorre na universidade desde o ano de 2021. Fui barrada com a justificativa de que eu não seria considerada uma pessoa negra pela banca de heteroidentificação da universidade, né. Eu nunca tinha passado pela banca de heteroidentificação. Então, quando eu fui para a universidade, eu fui, assim, muito tranquila, né? Eu realmente tinha certeza que não iria dar nenhum problema, assim. É que a população negra paraense, né, e da Amazônia como um todo, ela tem as suas particularidades em relação à população negra de outros estados, né? Não é uma população totalmente composta por pessoas pretas, muito pelo contrário, é majoritariamente pessoas pardas, né? Até pela questão da miscigenação que a gente teve com povo branco, o povo indígena, né? Então, eu pensei que a banca teria essa consciência com relação a essas avaliações. Um dos principais desafios é o que a gente chama de discricionariedade, né, que é a dimensão da burocracia, em que os agentes públicos precisam tomar decisões sem ter um referencial padronizado, vamos dizer assim, né? Isso gera muitos casos errados, né, muitos erros de procedimentais, é o caso que a gente vê, escandalosos, né, de pessoas negras que são indeferidas no sistema, no pleito por cotas. Então, a população negra da política de ação afirmativa, é preciso dizer, ela é formada por pessoas pretas e pardas. As pessoas pardas, elas podem ter, muitas vezes, origens indígenas, né, muitas vezes elas podem ter origens mais afrodescendentes. Então, essas diversidades, elas criam, às vezes, certas dificuldades para as comissões fazerem a heteroidentificação. O outro elemento que me parece que é importante observar
que podem ser fatores de erro das comissões, é a variedade regional. Então, as percepções de cor, no sul do Brasil, elas têm uma natureza, no sul-sudeste, e quando vai para o norte e nordeste, tem outra natureza, né? E isso também tem a ver com as miscigenações com as populações indígenas, né? O tipo de miscigenação com povos indígenas. Mas também entender que o povo preto no nosso país, em especial aqui no Pará, na Amazônia, é um povo diverso, né? A negritude, ela tem a sua diversidade, né? E assim como a branquitude também tem a sua diversidade. A gente tem várias pessoas brancas dentro das suas características que os distinguem. E assim como as pessoas pretas também não são todas iguais. Inclusive, é muito racista o discurso de que preto é tudo igual, né? Nós temos uma diversidade, principalmente aqui na Amazônia, em que nós temos uma grande influência de povo indígena, dos povos indígenas. Então, muito da população paraense, ela tem essa característica afro-indígena ou afro-amazônida. Então, esse é um dos desafios para que se pensem uma política de cotas. Até porque essa política de cotas ela vem conectada diretamente com uma situação de desigualdade econômica. Nos comprometemos aqui também com a revogação dos atos que não reflitam a missão do Ministério da Igualdade Racial e com a promoção de políticas concretas. Trabalharemos nos próximos 4 anos para fortalecer a lei de cotas e ampliar a presença de jovens negros e pobres na universidade pública. Por mais que eu entenda a importância das bancas de heteroidentificação e todo esse desafio que a gente tem de acabar com as fraudes que ocorrem nas cotas raciais, a gente precisa ter um cuidado para que esses espaços não sejam espaços de nova violência, sabe, contra as pessoas negras. A comissão, ela é controversa, né? Mas a gente tem sempre se perguntar qual é a origem dela, né? Por que ela surge? Ela não surge, como nós conversamos, do nada. Ela surge porque pessoas fraudam. Se pessoas não fraudassem, não haveria nem necessidade das comissões. Então, elas vão dizer assim, um remédio, nenhum remédio é bom. Todo remédio é ruim, né? Ele tenta sanar um problema, mas um remédio que tenta sanar problemas, ele pode, às vezes, criar outros, é o nosso caso. As comissões, elas tentam sanar um problema, elas, ao mesmo tempo que sanam parte desse problema, ela também cria alguns outros sintomas de outras coisas, né? Esses sintomas precisam ser estudados, né? Como a gente está discutir publicamente, trazer debate, colocar esse debate na pauta pública, justamente para melhorar, ou seja, para melhorar o remédio que a gente tem, né? A comissão, ela não deveria existir, ela só existe porque ela tem um problema, né? Ela tem um problema institucional que precisa ser resolvido. Então, nesse caso, havendo as comissões, elas precisam ter essa sensibilidade, né, de proteção dos indivíduos que passam pelo processo de verificação. Hoje eu tenho apenas o recurso da nossa militância, em termos de atuação política, né, de instrumentos de luta. Mas, se eu ainda estivesse como mandato, como deputada federal, poderia fazer uma série de ações, que inclusive eu vou sugerir a alguns colegas parlamentares, como é o caso da proposição de um projeto de lei, da proposição da mudança dessa portaria, que foi ainda feita no governo Temer, sobre o próprio questionamento direto à instituição de nível superior, no caso a UFPA, que indeferiu um caso que, de uma forma controversa, já que em outrora ela teria sido aprovada pela política de cotas. E hoje nós, enquanto movimento social, enquanto coletivo, nós estamos acompanhando esses estudantes, né, principalmente através do movimento Juntos, do coletivo Juntos, e fazendo as articulações e pressão política sobre a reitoria da Universidade Federal do Pará. Né, durante o governo Bolsonaro não havia um ambiente político para fazer uma revisão séria, cuidadosa. Então, na verdade, o resultado foi até bom que se tenha prorrogado, porque
sob pena da gente até perder, né, o que a gente tem. Então a gente tem algo muito precioso e que a gente sempre quer dizer, a política ela funciona, ela precisa ser melhorada, criticada e melhorada, mas nunca retirada abruptamente, etc., por conta de episódios, situações que ainda são inconsistentes e com problemas e precisam ser discutidos sim. Convém lembrar, portanto, que a população negra pós-periférica desse país lutou ativamente pela redemocratização e pela Constituição. Fomos beneficiados pela criação do SUS, pela ampliação da rede educacional e reconhecidos pela criminalização do racismo. Durante os governos democráticos e populares, conquistamos, dentre outras coisas, os programas de transferência de renda, a lei do ensino de história afro-brasileira, indígena e as cotas nas universidades e nos serviços públicos. Jamais podemos subestimar, portanto, as conquistas e todas as mudanças que elas geraram na vida de meninos e meninos, negros e negras e pobres desse país. Como diz o Mano Brown, eu vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal, ele canta. O acesso à educação e a ação afirmativa foram fundamentais para desnaturalizar o lugar dos negros e negras desse país. Não cabemos no quintal de ninguém e queremos e iremos ocupar todos os espaços.